Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, se você nos visita, é bom esclarecer, né? Nós temos andado pela carta aos Romanos há um bom tempo aí, e finalmente chegamos no capítulo 7 de Romanos, né? Como eu tive a oportunidade da outra vez, quando eu preguei no capítulo 2 dessa carta, eu acho importante a gente dar uma olhada no panorama, né? Isso, se vocês conseguirem ver aí, se der certo esse negócio. Acho que não vai dar. Ou vai, não sei. Multimídia. O ministério da multimídia nessa igreja. Mas enfim, irmãos. Então, para entender melhor o argumento de Paulo ao longo da carta aos Romanos, é importante observar esse panorama geral da carta, né? E para a gente se situar um pouco melhor, né? Então, nós temos no livro, na carta aos Romanos, uma divisão que vai até o capítulo 11, e é uma doutrina, né? Uma divisão onde a gente pode olhar para a parte doutrinária. Paulo vem com força, né, nesses primeiros 11 capítulos, e a partir do capítulo 12 até o 16, seria a parte prática, vamos dizer assim. Então, a partir do capítulo 12, há o que se chama de dobradiça, né? Uma vez que vocês compreendem tudo o que eu estou dizendo aqui, que vai até o capítulo 11, a partir do capítulo 12, portanto, vocês devem agir assim, fazer assim, fazer assim, né? Então, basicamente, valeu, Rafa. Vamos ver se ele obedece agora. Ok, então essa é a divisão, né, que eu estava comentando aqui. Nos primeiros 3 capítulos, então, nós vemos a palavra-chave ali, condenação, e Paulo aponta o seu canhão para os gentios pagãos, para a galera, portanto, que não participava, né, não fazia parte do povo ali de Israel. Depois, no capítulo 2, para gentios e também judeus moralistas ali. Paulo olha para os judeus e diz, vocês conhecem a lei, mas, no entanto, vocês não vivem o que vocês tanto pregam, né? Então, vocês são até piores. E aí, no capítulo 3, ele conclui, então, todos pecaram, né? Todos pecaram, não há justo, nenhum sequer. Nos capítulos 4 e 5, a palavra-chave, justificação. E aqui, então, nós temos a validade eterna do princípio da fé para a justificação. Então, depois você pode olhar e ler esses capítulos quando chegar em casa. É interessante ter uma leitura inteiriça dessa carta. De todas as cartas é bom fazer isso, né, para não perder a linha de raciocínio. Quando a gente vai picotando muito o texto, a chance da gente perder. Então, experimente ler Romanos numa sentada só, e são 16 capítulos, mas vale a pena para você entender todo o desenvolvimento do argumento de Paulo, né? Então, aqui ele vai ali de Abraão e, enfim, ele valida a fé pela justificação. E agora nós chegamos nesse núcleo aí, nos capítulos 6, 7 e 8, onde Paulo vai tratar da santificação. Então, nós temos visto nos últimos cultos, nas últimas pregações, o capítulo 6, onde Paulo afirma ali que nós fomos mortos para o pecado, libertos do pecado. Então, e vimos também que a graça ela não é um incentivo para o pecado. E no capítulo 7, Paulo continua com a mesma linha de argumentação, afirmando que nós também estamos mortos para a lei também. Então, a lei não serve como auxílio para livrar o homem do domínio do pecado. E aí, nas próximas pregações, vamos chegar no capítulo 8, fechando com chave de ouro, quando Paulo afirma no capítulo 8, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Versículo 1. Ok, então pensando em santificação, quando eu estava pensando nesses versículos, que parecem simples, mas na verdade, a gente entende o que é, mas é difícil de você organizar o pensamento para expor, né? Eu comecei a pensar sobre santificação. O que é santificação? Quando você pensa em santificação, o que lhe vem à mente? O que é santificação, no fim das contas? Que ideias, que conceitos que surgem em sua mente quando você pensa a respeito
E aí, eu tentando articular aqui, talvez a ideia de um santo, né? Alguém com características tão peculiares e exemplares, né? Que o distingue de todos os outros. E nesse sentido, então, santificação seria algo para poucos, né? Um fruto de uma vida exemplar, que coloca o indivíduo quase que num status de divindade. Bom, se você é um cristão, talvez uma das palavras que surge em sua mente, e eu testei lá com a Thaís em casa, né? Talvez a palavra que surja na sua mente quando você pensa em santificação, não a palavra, mas talvez a ideia, seja processo. A santificação, ela é iniciada na vida do cristão, e esse entra num processo que o conduzirá, né, até o resto da sua vida, ali até o último suspiro. E é claro que a gente precisa ter cuidado com essa ideia, né, com essa palavra, processo. Isso deve ser levado em conta para que não sirva de comodismo na nossa luta contra o pecado. Então, já que é um processo, então eu tenho uma vida inteira para lidar com isso, então a gente vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva, né? E esse princípio a gente precisa tomar cuidado, né? Justamente o que Paulo também condena e nos alerta no capítulo 6. Então, o cristão é chamado para viver uma vida plena em Cristo. E essa vida plena inicia no momento da conversão. Essa conversão se dá pela graça, por meio da fé. E ela se consolida, essa vida plena, né? E é aperfeiçoada igualmente por meio da graça. Nós, os jovens, né, no Retiro Nacional, tiveram a oportunidade de olhar para a carta aos Colossenses e ali no capítulo 2, versículo 6, ser relembrados sobre essa verdade. Assim como vocês receberam Cristo, ou seja, pela graça, por meio da fé, né, também andai neles. Então, o andar de vocês, o processo de santificação, ele também é firmado nessa graça, né, que você também, quando aceitou a Cristo, estava muito nítido, né, o poder de Deus atuando ali e trazendo perdão. Bom, o argumento de Paulo em Romanos é de que o cristão pode sim experimentar uma vida de santidade. E se pode, então por que acabamos muitas vezes por viver uma vida miserável e frustrante, sem muito sucesso no combate a alguns pecados específicos? Esse foi um dilema, né, um pensamento que eu tive quando confrontado com a minha própria luta no processo de santificação, né? Nós sabemos que o problema não está na palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então, o problema não está na palavra. Nós sabemos que o problema não está em Deus, no Deus que habita em todo aquele que crê em Cristo. Então, por que muitas vezes parece que santificação, que santidade é um assunto tão distante de nós? Por que nós ficamos sem saber em que direção nós devemos andar? O que precisamos fazer, então, para realmente nos vermos livres daqueles pecados que nos sugam as forças, que acabam com a nossa vitalidade, por mais que nós já tenhamos tentado de tudo? Às vezes a minha alma ela fica pesada ao verificar que alguns dos pecados que eu luto hoje são pecados que eu lutava ou os percebia antes de ter conhecido Cristo. E aí a alma pesa, você fica, como assim? Né? Que armas eu estou tentando lutar? Né? Como eu estou tentando lidar com aquilo que tenta tomar o meu coração de uma vida que agrade a Deus no fim das contas? Se eu olho para mim mesmo, então o desespero, né? Então a morte. Paulo, em seu argumento, ele está tentando responder essa questão para os seus leitores. Como que eles podem desfrutar de uma vida de santidade na prática? Daí ele afirmar no capítulo 6, né, que o cristão já não é mais escravo do pecado, mas sim da justiça. De forma que ele pode e deve apresentar os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, porque o pecado não os dominará, porque não estão debaixo da lei, mas da graça, em Romanos 6, 14. O capítulo 7, Paulo continua na mesma linha de argumentação, né? Não há uma mudança de assunto
como a gente poderia imaginar quando ele começa a falar de casamento. Ele está mudando, o que está acontecendo aqui? Por que esse cara começa a falar de casamento aqui, de viuvez, de novo casamento? Que história é essa? Ele não está mudando de assunto, né? O assunto continua sendo o fato de que o cristão não está debaixo da lei. Então, no capítulo 6, Paulo afirma que na luta contra o pecado, o cristão deve considerar-se morto para o pecado em Cristo Jesus. Versículo 11. E aí, ao longo do capítulo, nós lemos: fomos sepultados com ele na morte, versículo 3, capítulo 6. Fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, versículo 5. O nosso velho homem foi crucificado com ele, versículo 6. Ou seja, o capítulo 7 prossegue com a argumentação de Paulo, porque da mesma forma como nós morremos para o pecado, o cristão morre para a lei. Em outras palavras, pecado e lei estão intimamente relacionados. Porque como é possível perceber, né, no restante do capítulo 7, que nós vamos ver no domingo que vem, mas você hoje ainda pode lê-lo por completo, para pegar todo o raciocínio aqui de Paulo, nós podemos ver no capítulo que a lei aponta o pecado, né? E sem a lei o pecado está morto. Nos versículos 7 e 8 nós lemos: de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Assim, no processo de santificação, o primeiro passo está no reconhecimento da centralidade de Cristo como o agente motivador e condutor das nossas vidas. Isso é vital para nós, né? Pois em Cristo, então, já não é uma letra fria que nos diz o que fazer, mas é o poder do Espírito que habita em nós, que nos leva a obedecer, que nos leva a ter uma vida de obediência. Então, qualquer motivação fruto da nossa autossuficiência, né, do simples cumprir de regras, legalismo, né, tudo que for a parte de Cristo, isso não o capacitará a uma vida de engajamento no que se refere à santificação. E talvez seja por isso que você não consiga dar passos consistentes na luta por santidade, né? Lutar com as próprias forças é enfado, né? É cansaço, é loucura, né? É loucura, mas ao mesmo tempo tão normal, porque parece que isso faz parte do nosso dia a dia muitas vezes. E aí isso gera uma série de frustrações, de inquietações, porque tentar viver a vida, a caminhada cristã, ou estar engajado nesse processo de santificação, de acordo com as suas próprias forças, meu irmão, não dá fôlego para nem até aquela porta ali. Então hoje nós vamos aprender que a santificação do cristão depende exclusivamente de sua união com Cristo, que o capacita a morrer para a lei e viver em novidade de vida. Então, a santificação do cristão depende exclusivamente dessa união com Cristo, que está bem clara no capítulo 6, do como nós devemos, por exemplo, nos considerar mortos para o pecado, né? E também na sua ressurreição. E essa união com Cristo é que nos capacita a morrer para a lei, para a religiosidade e viver em novidade de vida. Vamos ler juntos Romanos, então finalmente Romanos capítulo 7, os primeiros 6 versículos. Aqui a versão está na NVI, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão aí que mais lhe agrade. Diz assim então a palavra do nosso Deus, Romanos 7, 1 a 6. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento.
Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. No capítulo 7, então, Paulo nega a possibilidade da lei servir como auxílio para tirar alguém do domínio do pecado. Não porque a lei seja má ou imperfeita, mas porque, como nós acabamos de ler aqui, o crente morreu para a lei como uma regra para a vida. Além disso, a lei, ela não foi planejada para reprimir o pecado, apenas para destacá-lo. Então, nesses 6 versículos, Paulo deixa claro como isso ocorreu, né? Como que o crente morreu para a lei, como uma regra para a sua vida, utilizando-se de um princípio, uma ilustração e uma aplicação, conforme a divisão aqui nesses versículos. Então, vamos para o princípio. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então, o pensamento básico aqui dessa passagem se funda no princípio legal de que a morte cancela todos os contratos, né? Uma pessoa está sujeita à lei enquanto está viva e não depois disso. Então, se você morrer hoje, eu não sou advogado, mas se você morrer hoje, certamente não é você que vai pagar as suas dívidas, né? Talvez o que você deixou, né? Talvez isso pague. Mas você estará livre, pelo menos dessa preocupação, né? Você não tem como responder a isso, né? Você ficou isento disso, né? Então, sob o preceito da lei, está todo ser humano, desde que nasce até a sua morte, se nós olharmos aqui e entender que se trata da lei, e aí a gente poderia olhar para os 10 mandamentos como um resumo disso, e verificar então que todo ser humano está debaixo dessa lei. Aí se você olhar para o capítulo 1, capítulo 2, não interessa se esse cara era judeu ou não, porque até aquele que não tinha, que não era parte do povo, mas se ele obedecesse à lei, né, a lei de Deus ali ficava evidente no próprio coração, gravada no coração. Fato é que todo ser humano nasce debaixo desta lei, né? Prova disso é o próprio argumento moral. Como o ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que não é bom, de onde vem isso, né? E por aí vai. Então, sob o preceito da lei está todo ser humano destinado até a sua morte. Como sabemos, a lei ela é perfeita e ela faz exigências justas, certo? E faz essa exigência de forma implacável. Então, uma vez que nenhum ser humano consegue cumprir a lei de forma completa, e estando todos debaixo dessa lei enquanto vivem, logo, todos são culpados. E o culpado merece condenação, de acordo com a própria lei. Logo, todos estão condenados, o jugo da lei. Então, Paulo utiliza-se desse princípio básico, uma pessoa está sujeita à lei enquanto está viva e não depois disso, para afirmar uma verdade espiritual. Então, nos versos 2 e 3, ele traz a analogia do casamento, a ilustração. Na NVI, o ora, que provavelmente está na sua versão aí, ele equivale a isso, a um por exemplo, né? Então, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera.
A ilustração do casamento serve apenas para elucidar ainda mais o que Paulo está querendo falar para a gente no fim das contas, a relação do cristão com a lei. Paulo ele não está mudando de assunto, como eu já mencionei aqui, apesar de que um texto como esse, ele deveria ser levado em consideração quando nós estamos pensando sobre o assunto casamento, né? Porque o pressuposto, ele serve de base para expressar uma verdade, né? Então, a relação do homem está para a lei, assim como a esposa está para o marido, né? Qual que é o pressuposto, né? É uma relação que somente a morte pode dissolver, somente a morte pode dissolver. É provavelmente desse texto também que surge a expressão até que a morte vos separe das cerimônias de casamento, né? Então, assim como a morte desfaz o laço que une marido e mulher, apenas a morte pode dissolver a relação do homem com a lei. A viuvez é um momento de luto, todos nós sabemos, né? Mas o viúvo ou a viúva, ele precisa entender mais cedo ou mais tarde de que aquilo que foi vivenciado com o antigo cônjuge é passado, né? De que é necessário virar a página, né? Porque o antigo casamento, ele acabou. Então, aquela aliança foi definitivamente rompida. E aí, eu citei anteriormente, né? Eu já presenciei algumas conversas, né? Onde, quando vai se referir a alguém, né? Então, assim, sabe o fulano? Que fulano? O fulano da fulana, né? E a fulana já faleceu, né? Então, claro que é um ponto de referência que é tão marcado, né? Você pertencer a alguém e a ponto de você lembrar. Mas essa relação não existe, isso não existe, né? A morte acaba com esse vínculo. Tá aí lembre de outra maneira. Se você tiver num diálogo, procure lembrar da pessoa de outra maneira, né? Fazer ela ser lembrada de outra forma. Bom, da mesma forma nós estávamos casados com a lei, com esse vínculo, né? Que nada poderia nos desvencilhar da lei. É mais ou menos essa ideia que Paulo está dizendo aqui. Assim como a mulher está ligada ao marido e nada pode separar, vocês estão casados com a lei e não há nada que vocês possam fazer para sair deste casamento. Você está debaixo da lei, né? Nada, e o pior, né? Nada poderia mudar isso, e esse casamento, ele gera essa escravidão. Nada poderia senão a morte, é o que Paulo também vai dizer. Então, o princípio e a analogia são levantados aqui por Paulo, eles ganham sentido a partir do versículo 4, quando ele expressa a verdade espiritual a respeito, então, do antigo casamento entre o homem e a lei, e o novo casamento entre o cristão e Cristo. Diz assim, então, verso 4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Depois de dar o princípio, fazer a analogia, ele agora chega no versículo 4 e diz, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A aplicação, então, da analogia do casamento, ela sofre uma reviravolta aqui, pois era de se esperar que, uma vez que a mulher, que representa os crentes, e a lei, que representa o marido aqui, que a lei acabasse por morrer, certo? Deixando que os que creem, ou seja, a mulher livre para pertencer a outro, que no caso é Cristo. Se a gente fosse seguir a analogia ao pé da letra, a gente chegaria a essa conclusão, quem precisaria morrer era a lei. Mas há uma reviravolta e Paulo tampouco está preocupado em fazer uma analogia perfeita aqui. A analogia serve apenas para colocar o princípio base. Olha, vocês estão casados com a lei, não há nada que vocês possam fazer para acabar com esse casamento. Só a morte. Só a morte. Então, na aplicação da analogia, quem morre é a mulher, no verso 4. Assim, meus irmãos, aí ele diz, vocês também morreram para a lei. Ou seja, se antes você estava casado com um marido, e aí se pensar na lei, né? Um marido extremamente exigente e perfeccionista, e ao mesmo tempo esse marido contrastava com a sua essência desastrada e desleixada, né?
sem que nada pudesse ser feito. Aí eu coloquei essas duas imagens aí, né? Um marido perfeccionista ali no cortar a grama, e nós, a mulher, por mais que se esforce para fazer o melhor, no fim das contas, acaba fazendo tudo errado, né? Podia até achar assim, estou abalando aqui, hoje eu vou agradar, né? Mas no fim das contas, esse feliz com S aqui, né, não foi feliz. Então, um marido exigente e perfeccionista e uma esposa incapaz de atender a todas as demandas desse marido que é perfeccionista e, ao mesmo tempo, justo, né? Então, é a mulher que morre, é a igreja que morre. Por quê? Porque a lei, por si só, é boa. O problema não está na lei, e Paulo vai falar isso, né? Lá no versículo 7, ó, spoiler. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, né? Então, ele vai ficar muito claro isso. O problema não está na lei, o problema está no coração do homem rebelde e caído, que não consegue cumpri-la. E isso significa que aqueles que estão em Cristo não precisam mais suportar o jugo condenatório da lei. Agora é possível, irmãos, pertencer a outro, e é isso que Paulo está querendo deixar claro aqui para os seus leitores, seus ouvintes, né? É possível pertencer a outro porque vocês morreram com Cristo, né? Cristo cravou na cruz ali, basicamente, a sentença, né, que estava sobre nós, porque ninguém consegue cumprir a lei. Esse outro, ele é igualmente exigente e zeloso, né? Não é um convite, agora faça o que você bem entender e tudo mais, longe disso, mas ele também é misericordioso, gracioso. O cristão morreu para a lei por meio do corpo de Cristo, e daí a importância da gente entender isso e analisar muito bem o capítulo 6, né? Cristo é o nosso substituto vicário ali. Considerai-vos mortos para o pecado, né? Assim como ele morreu na cruz, vocês também estavam com ele ali, mas vocês também ressuscitaram, e isso nos permite, então, viver uma vida de santidade. Nós morremos com Cristo e ressurgimos com ele. Nós não precisamos mais viver debaixo do jugo. Eu e você somos incapazes, portanto, de cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei. Ele foi perfeito no cumprimento da lei. Então, o cristão morreu para a lei por meio do corpo de Cristo. A morte de Jesus inaugurou o princípio fé-justiça, que viria a substituir o princípio anterior, lei-obras. Aqui eu peguei uma citação para nos ajudar aqui, de Calvino. Diz assim: enxertados na morte de Cristo, extraímos uma energia secreta dela, como os brotos extraem vida das raízes. Também Cristo cravou em sua cruz o manuscrito da lei, o qual nos era contrário. Portanto, sendo crucificados com ele, somos eximidos de toda a maldição e culpa provenientes da lei. Atacar e descartar esse livramento é fazer a cruz de Cristo algo vazio e fútil. Lembremos-nos, porém, que somos libertados do jugo da lei somente quando somos feitos um com Cristo. Como que geralmente nós lidamos com a lei, né? Há essa perspectiva legalista, que acha que será justificado pelo observar preceitos externos dessa lei, o que é impossível. É só olhar você, faça aí um teste básico, né? Olhando apenas para o resumo ali, os 10 mandamentos, para você verificar que eu e você já falhamos, que eu e você somos incapazes, né? Basicamente ela aponta, não há um justo sequer, né? Não há um justo sequer. E aí, tentar lidar com isso, ou no processo de santificação de forma legalista, isso conduz a uma vida farisaica, né? Uma aparência, no fim, que não conduz à vida e nos atrapalha, né? Eu já olhei para muitos líderes que eu olhava assim, ou líderes de louvor na minha mocidade, assim, e será que peca? Eu tinha essas dúvidas, né? Que desserviço é você se mostrar como o grande cara, o grande guardador da lei, né? Como se fosse algo, quando é impossível, porque quando eu olhava para mim mesmo, eu falava, gente, o que está acontecendo?
acontecendo, né? Porque aqui comigo é difícil. Mas esse cara transparece algo que parece que ele vive de uma forma, uma atitude legalista, farisaica, não nos ajuda em nada, religiosidade não nos ajuda em nada, e ir para o corpo de Cristo também serve para nada, né? Porque é todo mundo, então, super pouposo, paz do Senhor, irmão, e no fim das contas, vivendo uma vida medíocre, pesada, né? É quase que a perspectiva que eu estava falando com alguém no fim aí do Facebook mesmo, né? Você pode estar arrasado, mas você continua postando aquelas fotos maravilhosas com as legendas, onde você está arrasado, mas ao mesmo tempo todo mundo... É uma fonte de descontentamento que o Facebook pode apontar, revelar a respeito do nosso coração, incrível, né, irmãos? Precisamos tomar cuidado com isso, né? O que postamos, por que postamos, para quem postamos, né? A maneira libertina de lidar com isso, como a gente viu no capítulo 6, também não serve para nada. A galera, então, que despreza a lei, porque quer viver uma vida sem limite, sem repreensão, e de forma alguma estar debaixo da graça significa uma vida onde você, então, pode pecar à vontade, não é isso, né? E a maneira bíblica, né, que é deleitar-se na lei de Deus, observar a sua perfeição, os seus princípios, e concluir que não tem forças por si mesmo de praticá-las. Então o verso 4, ele deixa claro o que é a vida de alguém que agora é dominado por Cristo e não pela lei. E em Cristo nós somos capacitados a dar fruto para Deus. Porque a religiosidade, e aí então aqui, pensando então em pessoas não regeneradas, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas se apoiam na sua própria bondade, numa religiosidade barata, gera morte. Gera morte. Tudo que eu e você tentamos fazer por nós mesmos, a parte de Cristo, para encontrarmos paz com Deus, morte, morte. Mas aqueles que estão em Cristo são capacitados por Ele a dar fruto para Deus. Então, quem está casado com Cristo pode descansar nessa paz que Ele dá e dar fruto eficaz. Os versos 5 e 6. Pois quando éramos controlados pela carne, aqueles que estavam debaixo da lei, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, o Espírito de Deus, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, quando éramos casados com a lei, antes de sermos regenerados, nós estávamos sob o controle e o domínio do pecado. Então, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que nós dávamos, então, fruto para a morte. E aqui é fácil também de averiguar, né? Você já reparou o quanto que aquilo que é proibido tem o poder de nos deixar, no mínimo, curioso, né? Aguçar muitas das nossos desejos, né? As nossas paixões carnais, elas são despertadas pela lei. É por isso que Paulo ali fala, olha, se a lei não me falasse, não cobiçarás, mas eu não saberia, né, isso não ficaria tão evidente, mas ela fala, não cobiçarás, e é justamente quando ela fala não cobiçarás que eu começo a cobiçar, né? Ela revela a verdade ao meu respeito, e é inegável, né? Eu sou culpado, no fim das contas. A perfeição, então, do nosso primeiro marido realçava ainda mais os nossos erros e paixões. Basicamente isso. Em Cristo, morrendo para aquilo que antes nos prendia, nós fomos libertados da lei, para que sirvamos, em outra versão diz, né, de modo que servimos, conforme o caminho do Espírito de Deus. Antes, estávamos condenados, pois nos era impossível agradar a Deus por meio da lei, que é perfeita e exige perfeição. Mas agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme nós veremos ainda no capítulo 8, versículo 1. Porque aquele que é perfeito cumpriu a lei. Jesus aboliu a lei dos mandamentos
em forma de ordenanças e encravou completamente na cruz. Então a nossa obediência a Deus é fruto de um coração redimido e grato a Ele por tão grande salvação. Então é porque já não estamos debaixo da condenação que nós podemos frutificar para Deus, que nós podemos andar em liberdade de vida. Tal liberdade para o cristão significa sujeição a Cristo. Um marido exigente, zeloso, porém gracioso, misericordioso, que nos permite desfrutar de uma vida de paz, de verdadeira comunhão com Deus. Estamos justificados diante desse Deus, por sermos um com Cristo, né? Então o que Paulo está deixando claro é a nossa condição sem Cristo diante da lei. E aí, irmãos, que você saia daqui hoje disposto a se autoconfrontar sobre o modo como você tem conduzido a sua vida, porque apenas Cristo pode te tornar justo diante de Deus. E qual é a sua condição diante de Deus? Justo ou condenado? Você vive debaixo da lei ou debaixo da graça? A sua caminhada de santificação se resume a um passo a passo enumerado de 1 a 10 de como não pecar, ou você se submete ao senhorio de Cristo e encontra prazer e deleite em fazer a vontade dEle? Cristo nos liberta para uma nova vida, longe da nossa tendência de recorrer ao legalismo, porque eu e você, nós adoramos as listinhas do que fazer e o que não fazer, para nos sentirmos bem com a gente mesmo, né? Então, nós achamos que nos conformarmos ao padrão estabelecido por nós mesmos, isso nos tornará aceitos por Deus, mas o padrão de Deus é perfeito, e aí que a casa cai, porque nós somos incapazes de cumpri-lo por nós mesmos, em nossa própria força. E eu tenho sido confrontado esses últimos meses, desde janeiro, também ano passado, sobre como eu tenho conduzido a minha vida e o meu pastorado, o meu ministério, e a tendência de tentar fazer as coisas com a minha própria força, sem depender da graça de Deus, para ser aquilo que Ele quer que eu seja, e não tentar ser tudo para todos na minha própria força, porque realmente isso nos esmaga. E na nossa luta por santificação, irmãos, tentar agir na própria força, com o teu próprio esquema de resolução, vai produzir apenas enfado, cansaço, e isso é loucura. E eu tenho refletido muito sobre a gravidade de viver uma vida na prática, independente de Deus, e o quanto isso é uma afronta a esse Deus santo, poderoso, né? É a afronta ao meu cônjuge, que é zeloso comigo, que é paciente, que é bondoso, e a minha dependência, os votos que eu fiz a ele são traídos dia após dia, quando eu tento pegar as rédeas e conduzir, isso na luta contra o pecado, né, que se torna um fardo mesmo para cada um de nós, mas também na condução de tudo que nós fomos fazer. A conclusão, né, é impossível estar no ministério com a própria força. Realmente é insuportável, não é possível. Não é possível, então, também você ser o marido que você precisa ser, o pai que você precisa ser, a mãe, a esposa, o filho que você precisa ser, na sua própria força, porque você certamente falhou e irá falhar nessa semana, na próxima, e você é culpado, né? Porque você não consegue atingir o padrão de perfeição de Deus sobre o que é ser um marido, sobre o que é ser uma esposa. Então, o desafio é que você abandone esse estilo de vida frustrante e degradante e passe a confiar na graça derramada na cruz, né? Só porque eu também citei anteriormente, né, lá em casa a gente criou uma regra, né, uma lei na sala de televisão lá, e a lei diz assim: horário de funcionamento, segundas e quintas, né, porque muita TV, muita Netflix. Eu já descumpri essa lei lá em casa, né? Mas se eu não tivesse criado essa lei,
e colocado lá, tem um papel escrito assim, agora caiu o papel, mas tem um papel lá escrito, horário de funcionamento, segundas e quintas. Eu não teria problema com isso, poderia ver tranquilamente, mas aí quando eu vi, eu já estava lá, né, olhando a série preferida, e me senti até culpado por causa daquilo, e a Thaís chegou, você descumpriu o trato, né? E nós, ou seja, né, eu preciso de Cristo para não olhar tanta televisão. Mas o fato é um exemplo para mim que ficou tão claro, né? A lei serve para mostrar o quanto a gente é incapaz realmente de cumprir, de ser tão zeloso quanto a gente espera, ou quanto a gente acha que é. Então a santificação do cristão depende exclusivamente da sua união com Cristo, que o capacita a morrer para a lei e viver em novidade de vida. Então, por que você ainda insiste em viver como um escravo, se em Cristo Ele já te chamou para a liberdade de vida? Já reparou? Parece que a gente insiste, a gente quer se botar debaixo de um jugo, quando Cristo já nos chamou para novidade de vida. E aí a nossa autossuficiência é um pecado gravíssimo. E aí, de forma muito simples, olhando para esses 6 versículos, eu espero que o Espírito Santo de Deus os constranja a repensar a sua vida, a sua caminhada cristã, a sua luta contra o pecado e que cada um de nós, a gente venha se arrepender por tentar fazer as coisas, viver a vida na nossa própria força. Porque qualquer coisa que a gente acrescentar com relação à nossa salvação ou à nossa santificação é nada diante de Deus. Cristo mais qualquer outra coisa que você acrescentar é nada. É chacota a cruz, é chacota. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre de uma vida de legalismo, mas que a gente possa então se apegar a essa verdade, que já não estamos debaixo da lei. Aí o versículo é lindo, lá em 6,14, porque o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Então, assim, nós que somos casados com Cristo, podemos desfrutar, então, de uma nova vida mesmo, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, porque estamos em Cristo, o Deus Santo, Ele olha para nós e enxerga Cristo, e enxerga alguém justo. Imagine você, Deus olhando para você em Cristo e Ele enxergando você justo. E porque você é um justo, é porque você deve viver uma vida de obediência a Deus. É Ele quem nos capacita. Então, não coloque a carroça na frente, dos bois aí, nesse processo. Talvez a causa da sua grande enfado, cansaço e de não vitória é porque você tem esquecido de considerar algo fundamental, Você está morto para o pecado, morto para a lei, casado com Cristo e pode viver uma vida abundante no Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, oremos. Bondoso Deus, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Senhor, a afronta do nosso coração, porque mesmo sabendo quem o Senhor é, mesmo sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, o soberano sobre as nossas vidas, nós insistimos em guiar a nossa vida na nossa própria força, e isso causa enfado, frustração, as consequências são devastadoras para cada um de nós, e nessa noite nós queremos nos lembrar, considerar aquilo que já é tão evidente, que em Cristo nós morremos para o pecado, e não estamos mais debaixo do jugo, queremos viver em novidade de vida. Então, Senhor, se há alguém que não te conhece aqui, que possa ter um encontro contigo, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que sem ti é impossível viver uma vida justa, é impossível viver uma vida de paz, que possa te aceitar como Cristo, como Senhor, como Salvador. E para nós que pertencemos a ti, Senhor, nos constranja a entregar mesmo, da mesma forma como te recebemos, que a gente possa andar em novidade de vida, na dependência da tua graça,
que teu amor nos constrange a te obedecer dia após dia. Ó Deus, muito obrigado, porque o teu jugo, ele é leve, e podemos confiar em ti em tudo, em todo o tempo. E assim nós nos alegramos também, e nós te bendizemos, e saímos daqui hoje dispostos a entregar realmente cada área das nossas vidas nas tuas mãos, Pai. E assim oramos pelo nome santo de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Podem ficar em pé. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito possa estar sobre a sua vida hoje e eternamente. Senhor, sustenta os teus filhos e confronta, Deus, aqueles que precisam se render em senhorio, diante do teu senhorio, Senhor. E assim oramos pelo nome santo de Cristo. Amém.